Bom, pessoal, a Câmara Federal aprovou nesta terça-feira, 30 de maio de 2023, o projeto do marco temporal. E isso consiste num retrocesso para a demarcação de terras indígenas. O que significa o marco temporal? Significa que só serão consideradas as terras ocupadas até 1988, quando foi promulgada a Constituição, essa Constituição de 1988. Considera-se o seguinte, que de 1988 até os dias de hoje, os povos indígenas que não forem considerados que ocupavam determinadas terras, então essas terras podem ser usadas pelo agronegócio, pelo desmatamento, para o desmatamento, coisa desse tipo aí, principalmente para render dinheiro para os grandes empresários. Então, essa foi mais uma derrota do governo Lula, infelizmente, né? Infelizmente. Então, vamos lá, voltar aqui para a gente saber exatamente quantos deputados, 283 votos a favor desse projeto do marco temporal contra 155, né? 155 foram contra o marco temporal. Então, essa ideia do marco temporal veio de quem? Veio de qual grupo? Claro, do agronegócio, dos latifúndios, né? Das grandes empresas agrícolas, daqueles que invadiram terras dos povos originários e se transformaram nos donos dessas terras, expropriaram os povos indígenas. Isso vem desde o processo de colonização. Então, o que é que acontece? Como a Câmara dos Deputados, na verdade, o Congresso Nacional, que envolve Câmara dos Deputados e Senado, como o Congresso Nacional, a sua maioria é formada por empresários, por latifundiários, pelos setores agrícolas, empresas agrícolas, representantes do capitalismo industrial e capitalismo agrário. Então, claro que essa maioria ela está sempre buscando digamos assim, tirar o máximo possível, lucrar o máximo possível em cima da sociedade como toda, principalmente no caso dos povos originários. É bom que se diga que o Brasil, na verdade, desde o processo de colonização, com o processo de colonização, matou a maioria dos povos indígenas, dos povos originários. Matou, né? Trucidou, acabou com sua cultura. Hoje nós temos uma pequena parcela do que se tinha antes, desde a formação da sociedade, digamos assim, do povo brasileiro, antes da invasão dos colonizadores, não é? Então, com os colonizadores, o que aconteceu? Se teve matança, expropriação de terras, e aí, como se não bastasse, agora, em 2023, essa turma do latifúndio, do agronegócio, das empresas agrícolas, ela quer mais e mais. E, para isso, inventaram o tal do marco temporal. Então, repetindo, o marco temporal significa o quê? Significa que só serão consideradas terras dos povos indígenas aquelas que foram ocupadas até 1988, quando aconteceu a Constituição. Depois de 1988, até os nossos dias, então as terras que não tiverem ocupadas por esses povos indígenas, então elas vão ser objeto, alvo de exploração agrícola, capitalista, vai servir para as grandes empresas, para os grandes negócios, e quem perde, digamos, eu ia falar classe, quem perde são os povos originários. Eu estou falando povos originários porque essa é a palavra correta para se referir aos povos indígenas de fato, porque a palavra índio, ela foi criada já pelo colonizador. Por quê? Porque os colonizadores, como estavam fazendo o caminho para as Índias, então, quando chegaram a essas terras brasileiras, os povos que foram encontrados
terras brasileiras, os povos originários, passaram a ser chamados de índios, ou seja, esse termo índio já é um termo pejorativo, já é um termo do colonizador. Então, tivemos aí mais uma derrota do governo federal, do governo Lula, que não é uma derrota do governo Lula, é uma derrota do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, principalmente para os povos indígenas, para os povos originários, que vão sofrer mais ainda e podem ter, digamos, nas suas terras, que já são poucos, podem ser tiradas, tomadas com essa história aí. Segundo, consta, inclusive, análises de vários juristas, de parte da sociedade brasileira, isso é inconstitucional. Inclusive, o advogado Eugênio Aragão deixou muito claro na entrevista ao 247 que essa história do marco temporal que foi aprovada hoje é totalmente inconstitucional. Agora foi aprovado no Congresso com 283 votos contra 255 e ela vai para o Senado. É provável que também no Senado seja aprovada, porque o rolo compressor é grande, muito grande. Não esqueça que a maioria dos parlamentares é formada exatamente pela elite, é formada pelos interesses do agronegócio, pelo interesse dos industriais, dos empresários, e inclusive pela classe média também, que aí fazem de tudo para explorar o máximo, extrair o máximo possível de lucro e aí deixando a miséria para a maioria. Portanto, essa é mais uma derrota, como já falei, do governo federal, do governo Lula e da sociedade brasileira, principalmente os povos originários. Vamos ver aqui a notícia que está aqui no 247. Câmara aprova projeto do marco temporal em retrocesso para a demarcação de terras indígenas. Por 283 votos a 155, os deputados aprovaram o texto base do PL 490, o projeto de lei 490, que limita a demarcação de terras indígenas e desmonta uma série de direitos dos povos originários. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 30, por 283 votos a 150, o texto base do projeto de lei 490, que restringe a demarcação de terras e desmonta uma série de direitos dos povos originários. Houve uma abstenção. Deputados agora analisam os destaques, sugestões de alteração no texto. Concluída esta etapa, o texto vai ao Senado. O projeto restringe a demarcação de terras indígenas, aquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos, em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nova Constituição Federal. De acordo com o substitutivo, para serem consideradas terras ocupadas tradicionalmente, deverá ser comprovado objetivamente que essas terras, na data de promulgação da Constituição, eram, ao mesmo tempo, habitadas em caráter permanente, usadas para atividades produtivas e necessárias à preservação dos recursos ambientais e à reprodução física e cultural. E aí eu dou uma parada já para comentar essa parte aqui, já é outra coisa esdrúxula, absurda. Primeira coisa é essa história de comprovar objetivamente que essas terras, na data da promulgação da Constituição, eram ao mesmo tempo habitadas em caráter permanente. Ou seja, precisa saber, os índios, voltando à história dos índios, os povos originários ocupavam essas terras até 5 de outubro de 1988, em caráter permanente, e daí vai se pensar, como provar isso? Claro, os indígenas, os povos originários estavam ali. Bom, mas para o rolo compressor da modernidade, do agronegócio, das empresas agrícolas, dos industriais, não interessa, porque vai dizer, cadê o documento, cadê a prova que esse povo estava aqui? Então significa que até essa história aí, para se comprovar que ocupavam essa terra, coisa mais complicada ainda, ou seja, é um rolo compressor que prejudica, que coloca os povos originários em situação
desfavorável cada vez mais. Então, dessa forma, se a comunidade indígena não ocupava determinado território antes desse marco temporal, independentemente da causa, a terra não poderá ser reconhecida como tradicionalmente ocupada. Se não tiver elementos para provar que usou, que está usando, isso, aquilo, então vai servir para o agronegócio, vai servir para o capital. Entre outros pontos, o projeto relatado pelo deputado Arthur Maia, do Partido União da Bahia, flexibiliza o uso exclusivo de terras pelas comunidades e permite à União retomar áreas reservadas em caso de alterações de traços culturais da comunidade. Essa palavra flexibiliza, que parece ser uma coisa muito bonita, significa que, olha, não tem essa história não estou nem aí com marco temporal, tal, pode ser usada para o capital, para o agronegócio, etc. e tal. Né? Então, esse é um grande problema que o governo Lula enfrenta, que o povo brasileiro enfrenta. O texto também cria um marco temporal para as terras consideradas tradicionalmente ocupadas por indígenas, exigindo a presença física dos índios em 5 de outubro de 1988. E aí? Como provar isso? Tem alguns casos que sim. Né? Aí vai dizer, olha, se não tem como provar, então, marco temporal permite contrato de cooperação entre índios e não índios para atividades econômicas, e aí onde entra a desgraça. Não é? Possibilita contato com povos isolados para intermediar ação estatal de utilidade pública. Que utilidade pública? Não é? Olha só. Então, esse é um sério problema. O deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, acredito, ele colocou no seu Twitter: maioria da Câmara vota contra os povos indígenas, apesar do governo Lula ter orientado contrário ao marco temporal. Mas ainda restam o Senado e o STF. Vamos manter a luta para que a boiada não passe, e fica a lição de vencer nas urnas também na votação para deputados. E aí onde está a questão, meu amigo e minha amiga? Você lembra do deputado que você votou? Do senador que você votou? Estou fazendo essa pergunta porque sei que a maioria nem sequer lembra e nem sequer está preocupada com isso. Não adianta colocar um governo popular como Lula se vota no latifúndio, no agronegócio, no empresário, no banqueiro, no empreiteiro, no grileiro, ok? Não adianta. Então, estamos, digamos assim, numa situação complicadíssima. Claro, o agronegócio, a extrema-direita, a direita, estão fazendo festa com esse resultado aí. Pode passar no Senado? Pode passar, e acredito que vai passar no Senado, porque a maioria também é dessa desgraça aí, exatamente do grande latifúndio, né? Apesar do Lula fazer o possível para ter a vitória, né? Para que o povo brasileiro, os povos indígenas sejam respeitados. Então, o que dizer? O que é que você acha de tudo isso? Ou você não está nem preocupado que você não é índio, né? Com certeza você deve estar dizendo isso, a maioria deve estar dizendo isso. Eu não sou índio, não estou nem aí com isso, e uma boa parte detesta índio, inclusive. Essa é a grande questão, ok? Então, quem perde, primeiramente, os povos indígenas, a sociedade brasileira como um todo. Quem ganha? A elite de sempre, o latifúndio, o agronegócio, os grileiros. Essa é a história. Então, por exemplo, situação dos Yanomamis, que a gente viu desde o início do ano do governo Lula, o que foi descoberto, o que os grileiros já fizeram. Hoje tem mais grileiro do que povos indígenas nas terras Yanomami. Então, só pegar nesse ponto aí e dizer, olha,
são milhões e milhões de hectares de terra aí que precisam ser usados, tem a riqueza, então são poucos índios, então não precisa eles dessas terras. É assim que pensa a maioria ignorante, ok? A maioria ignorante, alienada. É isso aí. O que é que você acha dessa história toda? Faça o seu comentário, dê um like, inscreva-se no nosso canal, professornunes.jns, e não esqueça de divulgar o nosso canal, de compartilhar o nosso canal para seus amigos, para suas amigas, e até o nosso próximo vídeo.